Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, a partir do versículo 1 eu vou ler. Uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, no qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Nós lemos até aqui. Então, a gente faz 2 vezes por ano grande conferência aqui na Coreia. E essa vez, a gente fez a conferência, muitas pessoas vieram escutar o evangelho, e aqueles ministros que pregam o evangelho com a gente também vieram, pregaram, o tempo também foi muito bom, o clima estava bom, e quando eu escutei os testemunhos, eu fiquei muito agradecido. Há um tempo atrás, o ancião Lee Hong-mo, quando ele recebeu a salvação, ele tinha se casado com a irmã Chong Myung-suk, e eles estavam vivendo juntos, e eles eram muito próximos um do outro. Eles eram bem próximos, mas por causa do evangelho, eles tiveram muitos conflitos. E a irmã Chong Myung-suk, ela teve muita dificuldade, e no final, ele, para não deixar sua esposa vir para a igreja, ele se mudou lá para a Itália. Ele ficou vários anos na Itália e não deixou a esposa ir para a igreja. Naquele tempo, ele tinha feito isso. E lá na Alemanha, tinha um pastor que foi visitar ela em casa na Itália. Ele queria quase morrer. Aí vinha a revista da Igreja Boa Notícia e no final eles voltaram para a Coreia. E naquele tempo, a irmã Chong, ela amava muito ao seu marido. E ela também diz que ela era bem assim, ela servia muito bem a sua sogra, né? E porque ela estava doente. E como ela estava doente, o sogro já faleceu faz tempo e ela cuidava da sua sogra, e assim com todo zelo, né? Com todo cuidado. E naquele tempo, quando a sogra estava para morrer, a irmã Chong, ela me ligou uma vez: pastor, hoje eu vou para Gwangju. Sim, eu vou fazer uma comida para minha sogra e vou ir pregar o evangelho para ela. E diz que ela falou isso para o marido dela, para o senhor Yong-mo. E naquele tempo ele não tinha recebido salvação. Mas quando ele pesquisou sobre a nossa igreja, ele viu que a salvação da nossa igreja era correta. Então ele amava tanto a mãe dele. Ele sentia que a mãe ia morrer. Mas porque os outros pastores de outras igrejas não pregavam o evangelho, ele tinha muita dor no coração por causa disso. E assim, a irmã falou para o marido, né? Hoje eu vou para Gwangju. Por que você vai?
Ah, porque eu quero levar um pouco de comida para a sogra e também quero pregar o evangelho para ela. E naquele tempo, o senhor Yongmo, ele não havia recebido salvação ainda, mas diz que ele ficou muito agradecido, porque ele não queria que a mãe dele fosse para o inferno. E como ele tinha o orgulho dele, ah, tá, então faz uma comida boa para ela, tá? E mandou ela ir para casa. E ela pregou o evangelho para a sogra, e a sogra recebeu a salvação. E depois de alguns dias, ela ficou ruim da doença e ela veio para Daejeon. E um dia, a irmã ligou para mim. A minha sogra, ela tá bem ruim, eu acho que logo ela irá falecer. E eu fui procurar por ela. Eu fui cumprimentá-la. E era uma situação bem assim, estranha, difícil, mas então eu não falei nada. E eu fui para o quarto dela e cantei um louvor. Então, como ela ia falecer e reuniu todo mundo, a gente teve que pregar, né? Fazer o culto. E assim, ela faleceu e na nossa igreja a gente fez o culto para ela juntos. E assim, ele abriu o coração, ele começou a vir na nossa igreja e recebeu salvação. Ele foi muito transformado. E já faz um tempinho que ele faleceu. Quando eu vejo essas coisas, fora ele, quando eu escuto as histórias de outras pessoas que receberam salvação, não é assim do nada que essa pessoa recebe salvação. Mas para salvar essa vida, eu posso saber que Deus fez muitos trabalhos dentro da vida dessa pessoa. Na igreja de Kangdong, tem um irmão Shin Yong-che, falou que 360 dias por ano ele bebia. E a filha dele sempre falava para mim, pastor, o meu pai, ele bebe 360 dias por ano. Então, eu queria conversar com ele de uma forma normal, mas não dá para conversar. Eu falei, então chama ele para vir conversar comigo. E aí ele veio alcoolizado até mim. Senhor, o senhor tem que tipo de angústia para beber tanto? E ele se assustou. Ninguém nunca perguntou dessa forma para ele, ele falou. Porque é óbvio que a pessoa, por que a pessoa está bebendo? E sabe o que é incrível? Quando os soldados americanos estavam no Vietnã, 25% se tornou viciado em droga. Lá no Vietnã, eles têm muitas drogas e assim, tem muitos viciados, é fácil de encontrar droga lá. Então, 25% dos soldados que foram para os Estados Unidos se tornaram viciados em droga e voltando para os Estados Unidos, 100% deles quase parou de se drogar. Como eles pararam de se drogar? Lá no campo de guerra, eles sofriam muito, tinham medo, eles se sentiam sozinhos, então eles tinham insegurança no coração. E quando eles faziam essa guerra, depois que acabava essa guerra, até ontem, aquele amigo estava tão saudável e hoje já é um defunto. Aquele meu amigo que ontem estava tão saudável, hoje está sangrando no hospital. Vendo isso, aqueles soldados, eles se sentiam muito inseguros. E como eles estavam bem inseguros, então o que poderia consolar o coração deles? A droga. Então, eles acabavam ficando viciados em drogas. Por isso, tinha muitos drogados. E esses soldados americanos, quando voltavam do Vietnã para os Estados Unidos, nos Estados Unidos tinham filhos, tinha esposa, automaticamente, quase 100% parou de se drogar. Eu vi uma notícia assim. Então, eles fizeram uma pesquisa com os viciados em drogas. Eles colocaram o rato, né, dentro de uma jaula. E ele se drogava e morria. Mas, colocando 8 ratos numa jaula,
Eles não pensavam em comer, em se drogar, mas eles ficavam se divertindo entre eles. Mas mesmo alguns se drogando, eles se drogavam bem menos do que quando eles estavam sozinhos. Então a pessoa que tem angústia, sofrimento vazio no coração, que tem dificuldade de vencer essa ira, que tem dificuldade em vencer esse sofrimento no coração, vem para a igreja, escuta testemunhos, né, canta louvores. E se escutar a palavra de Deus, até no casal eles brigam. E eles estão com o coração bem bravos e fechados. Mas vem para a igreja, enquanto escuta a palavra, o que acontece? Então, aquela ira começa a se acalmar no coração. Então, o casal brigou em casa e sai de casa batendo porta, que morra. Então, mesmo saindo de casa, o coração ainda está brigado com a esposa. Ai, essa mulher venenosa, essa mulher brava, ai. E assim mesmo saindo de casa, briga, se voltar a ver, a esposa briga, continua. Mas aí vem para a igreja, escuta a palavra, canta louvor, escuta testemunho. Enquanto acontece isso, acaba a guerra com a esposa. Por quê? Essa pessoa acaba se aprofundando na palavra. Depois que se aprofunda na palavra, depois volta para a esposa. É um coração diferente daquele que tinha quando brigou. Porque o coração vai para a direção de Jesus. Por que eu fiquei brava aquela vez? E ele chega nesse tipo de coração. Uma irmã recebeu a salvação. Antes de receber salvação, ela sempre estava cheia de reclamação, murmuração, rancor. Mas depois que ela recebeu salvação, tudo isso sumiu do coração dela. Nossa, por que aquela vez eu estava insegura? Por que eu estava reclamando? Nossa, ela via agora que não tinha motivo de ficar insegura. Jesus Cristo não só lavou nosso pecado, levou nossa tristeza, levou nossa angústia, levou nosso sofrimento. Na nossa igreja, as pessoas que receberam salvação, o ancião Yonmo, depois que ele recebeu a salvação, ele ficou bastante doente. E o ancião Yonmo, enquanto ele serviu a igreja, o servo, a esposa, eu não sei o que a irmã vai falar, mas eu vi que depois que ele recebeu a salvação, a irmã John se tornou a rainha e ele se tornou servo dela. Com certeza ela não vai falar assim, né? Mas essas coisas, quando a gente vê que acontece no coração das pessoas, por exemplo, por mais que a pessoa tenha muito dinheiro, mas a angústia é a angústia, o rancor é o rancor, não é? A injustiça é a injustiça. Então, mesmo tendo muito dinheiro, você ainda continua bravo com o que estava bravo, mesmo tendo muito dinheiro. Então, o pai falecendo, isso também é tristeza. Então, o que o dinheiro pode fazer, o que Jesus pode fazer é completamente diferente. Depois que Jesus entra no nosso coração, é diferente o que Jesus pode fazer e o dinheiro pode fazer. Porque com o dinheiro a tristeza continua como tristeza, o sofrimento continua como sofrimento. Se Jesus entrar no nosso coração, o rancor já não é mais rancor. A tristeza já não é mais tristeza. A injustiça já não é mais injustiça. Por quê? Porque isso foi Deus quem fez. Então, é uma injustiça, mas Deus vai encobrir toda essa injustiça. Então, a gente vive num mundo completamente diferente desse mundo. E isso é muito incrível. Então, se a gente vê quanto vale isso, a gente se aproximar de Jesus, os nossos filhos estarem na mão de Jesus, e isso não tem como calcular em valores. Isso é mais precioso do que o ouro, isso é mais precioso do que o diamante. Às vezes eu vejo as crianças pequenas, desculpa falar isso, mas os meus netos, eu sinto que tem muita diferença com outras crianças. Hoje em dia, as crianças, elas não acreditam na salvação. Hoje em dia, as crianças, mesmo sendo criança, jamais acreditam no que as outras pessoas dizem. Quando eu falo com os meus netos,
Umas vezes eu faço uma brincadeira, eu minto para eles. E eles acreditam em tudo que eu falo. Eles acreditam. É muito diferente eles acreditarem nos pais ou não, porque eles podem ter mais segurança nos pais. É menos chance deles caírem nas drogas, na bebida, na briga, de cair no pecado, de cair num caminho errado. É muito menor essa chance. Desde o dia em que eu entrei em Jesus, quanto mais a gente aprende sobre a fé, é porque a gente não sabe. Mas todos os problemas, não tem nada que Jesus Cristo não resolveu. Não existe nenhuma misericórdia ou graça que Ele não nos conceda, mas é porque a gente não tem fé nisso que existe muita dificuldade. Por isso, se vocês têm fé no coração, a sua vida em si se torna muito diferente. Essa vez na conferência, eu estava bem ocupado. De manhã eu acordava bem cedo, eu ia lá pro ginásio e depois eu reunia com os pastores regionais e depois eu conversava com os ministros. Até antes de começar o culto da manhã eu fazia isso. E depois que acabava o culto da manhã eu fazia comunhão individual e eu me encontrava com as pessoas que vinham me encontrar, fazia imposição de mãos. E à tarde, é muito bom aquele lugar, né, de beisebol, e a gente colocou um colchão assim, uma colchonete, a gente jogou também futebol, se divertiu, e depois a gente fez comunhão, e eu pregava a palavra à noite, depois eu chegava à noite bem tarde em casa. Então, na minha casa tava a diretora do coral, tava a Remi e a Pactinhão. Então, elas estavam dormindo em casa, né, também. Mas eu não sei quem foi, mas quando eu acabava e voltava para casa, tinha lanche preparado. Então, eu fico sem graça de não comer e quando eu como 10 vezes mais que as outras pessoas e fico com a barriga bem grande. E vivendo cada dia, não tem tempo sobrando, mas quando tem, eu fico muito agradecido de poder ter esse meu coração com o de Deus. Diz que tem muitas pessoas que vieram porque assistiram TV. Fizeram comercial na TV. Então a gente pagou quanto estava no termo de... Então, porque como era época de eleição, então tava vazio muitas janelas, né? Então eles fizeram bem barato. Então por isso a gente pôde fazer bastante comercial e veio muita gente. E a gente vai fazer conferência em Daegu, em Incheon. Então o clima tá bom e os irmãos também. E também a gente poder fazer reunião de ministros, é tudo muito bom. Anteontem, os irmãos, a gente comprou jjajang, né, aquele macarrão preto pro Coral Gracias. E os irmãos comeram sopa de batata com carne de porco. E comendo essa sopa, né, os pastores, a gente teve esses momentos de comer junto, né. Foi tão bom. Quando a gente lê a Bíblia, o apóstolo Paulo estava indo em caminho a Roma, mas aí apareceu uma tempestade, uma turbulência aconteceu uma tempestade no meio do mar, e assim eles desceram na ilha de Malta, né, onde a gente leu hoje. E aí, como estava frio, eles ligaram uma fogueira, e o Paulo também ajuntou esses gravetos, ele jogou esse graveto no fogo, mas tinha uma víbora escondida no graveto e subiu na mão. E como estava quente, ele se agarrou à mão de Paulo. Porque a víbora não queria cair no fogo. E as pessoas se assustaram. Realmente, ele é um assassino. Ele foi salvo do mar, mas o Deus, para não deixar ele viver na terra, está querendo matar.
E o Paulo, ele tirou essa víbora e fugiu. Então, o Paulo, então todo mundo, se ele tivesse logo fugido, então ninguém teria visto essa víbora. Mas todo mundo viu aquela víbora presa na mão de Paulo e que mordeu Paulo. Nossa, realmente ele é um assassino. Ele foi salvo do mar. Mas a justiça não o deixa viver. E depois, quando ele não morreu, chamaram ele de Deus. O que eu quero falar? O apóstolo Paulo, ele estava no mar. E 24 dias teve tempestade sem poder ver o sol e nem as lua e as estrelas. Sabe o que eu fico muito agradecido lendo a Bíblia? O apóstolo Paulo, ele estava indo pregar o evangelho em Roma. E Satanás, de qualquer forma, tinha que impedir esse caminho, dando tempestade, dificuldade, víbora mordendo Paulo, as pessoas dizendo, agora você vai morrer, você vai morrer. Aconteceu essas coisas, por quê? Satanás, porque sabe muito bem o que tem diante de nós. Então, se a gente fica quieto, a gente não faz nada, mas quando a gente está indo pelo caminho do evangelho, Satanás sempre tenta impedir. O apóstolo Paulo, ele foi para Roma pregar o evangelho. E o que aconteceu em Roma? Os cidadãos de Roma diz que 1/3 virou cristão. Então, teve muita guerra, mas o Constantino, ele deu uma lei. Porque são cristãos, 1/3 são cristãos, então nós temos que, falou que ele deu uma lei para que pudesse ser aceito esses cristãos. Então, recebendo essa lei, acabou diminuindo o número de cristãos em Roma. E diminuindo o número de cristãos, a Roma começou a mudar e agora está assim, mudado como uma igreja, como a religião católica, né? Mas esse trabalho do evangelho que a gente faz é difícil. Na nossa igreja, então 70% da oferta da nossa igreja, a gente envia para o exterior, como oferta para os missionários. A gente faz grande conferência. E muitos países do exterior a gente oferta. Se por acaso a gente faz esse trabalho, então essa dificuldade, parece que sobra dinheiro na nossa igreja. Mas, quão glorioso é, através dessa oferta, muitas pessoas do mundo inteiro receberem salvação. Eu vejo Deus abençoando a nossa igreja. Os irmãos da nossa igreja, eu nunca vi eles passarem uma grande maldição, uma grande praga na nossa igreja, né? Às vezes tem dificuldade. Os irmãos que estão dentro da nossa igreja, a gente pode ver Deus nos ajudando. Depois que eu recebi salvação, naquele tempo, eu fiquei muito agradecido do perdão do pecado. Eu queria ofertar diante de Deus, né? E eu estava na igreja presbiteriana. Mas naquele tempo eu não tinha 1 centavo sequer. Por 1 mês, eu ofertar diante de Deus. Eu não tinha nem 10 centavos para ofertar. E depois, eu fiquei muito chateado no meu coração. E naquele tempo, se eu tiver, agora, como se agora, né, se eu tivesse pelo menos $30 para ofertar, ia ser tão bom. Então, eu não tinha. Realmente eu recebi o perdão do pecado. Pessoal, se vocês receberem salvação, vocês não sabem, né? Mas eu estava na igreja presbiteriana, estava sofrendo, angustiado, chorando, implorando pelo perdão do pecado. E quando não consegue ter isso, você fica louco. E quando eu recebi o perdão do pecado, nossa, eu fiquei muito agradecido. Eu parecia que ia flutuar, voar.
Por isso, eu fiquei tão agradecido no meu coração, e eu queria ofertar diante de Deus, mas eu não tinha 10 centavos para ofertar. Por isso, um dia eu orei diante de Deus. Eu não tenho nem ouro nem prata para poder ofertar diante de Deus, mas o que eu tenho é esse corpo. Então, eu nem tinha pensado que eu poderia depositar minha vida nas mãos de Deus. Eu não tinha nada para poder dar para Deus. Eu pensei, o que eu posso dar para Deus? Se a minha roupa ainda fosse útil, eu poderia até tirar a minha roupa e dar para Deus. Mas eu somente disse, Deus, eu ofereço esse meu corpo para o Senhor utilizar. Eu orei assim. E orando dessa forma, eu tive que coração? Um ser humano como eu. Se eu me depositar nas mãos de Deus, eu vou ser útil para quê? Eu não tenho uma boa personalidade, eu não sei de nada. Eu nem imaginava em poder ser pastor naquela época. E naquele tempo, eu somente pensava como, pelo menos eu vou poder arrumar a sapateira das crianças que forem para o culto de criança. Eu vou poder, pelo menos, limpar o banheiro da igreja. Eu fiquei muito agradecido no meu coração. Realmente, se Deus puder me aceitar, mesmo vivendo a minha vida inteira, assim eu vou poder ser feliz. Na Guerra da Coreia, por causa da guerra, muitos soldados morreram e tinha muitas mulheres viúvas. E quando eu ia para casa dessas viúvas, assim, num olhar dava para ver que a porta estava quebrada, que tinha goteira na casa, eu conseguia enxergar essas coisas. Então eu pensei, se Deus quiser me utilizar, eu posso fazer limpeza na igreja, arrumar a sapateira do culto das crianças, ou se não limpar o nariz das crianças, pelo menos eu quero fazer isso. E também eu quero ir na casa das viúvas, arrumar a porta delas. E antigamente eles colocavam assim uma calefação, né, para aquecer o chão, mas naquele tempo eles colocavam no chão e às vezes estava quebrado e entrava toda a fumaça para dentro do quarto. Então, a mulher não consegue fazer isso, né? Porque quem conserta essas coisas são os homens. E como elas não tinham marido, né? Elas viviam dessa forma. Então, eu sentia, nossa, se eu viver a minha vida inteira, dando a minha vida assim, eu vou ser feliz. Depois que eu recebi o perdão do pecado, eu nunca havia imaginado em me tornar pastor. O que será que eu vou poder fazer por Deus? Isso eu acho que eu vou poder fazer. Consertar telhado de casa que tem goteira, as casas que tem janela quebrada e colocar papel nessas janelas, ou se não, aquelas casas que estão com o chão rachado e está entrando fumaça na casa delas, e aquela onde tem as idosas, eu poder ajudá-las, mesmo vivendo a vida inteira por causa disso, eu poderia não reclamar minha vida inteira. Eu não tinha dinheiro para dar diante de Deus, mas eu decidi depositar o meu corpo nas mãos de Deus. E sabe o que foi engraçado? Na igreja, eu comecei a falar sobre o Evangelho. Um dia eu fazia parte também do grupo de coral, né? E um dia os jovens estavam reunidos numa sala para fazer o ensaio do coral. E tem as outras igrejas têm o louvor para a oferta, tem o louvor para o Espírito Santo. Então tem o louvor para cada coisa. Então tinha aqueles louvores, né? Senhor, eu louvo o Senhor. Então assim, os jovens estavam reunidos. No inverno, a gente ficava no quarto com aquecedor, né? E no verão a gente fazia ao ar livre. E um dia eu fui para o grupo de coral e testemunhei sobre a salvação e falei que eles tinham que receber salvação. Então eu recebi salvação e estava falando que eles tinham que receber salvação, mas não sabia como explicar isso. E depois que eu falei por 30 minutos,
As pessoas vieram falar para mim, senhor Parker, eu também tenho pecado, fala para mim como é que recebe o perdão do pecado, mas eu não sabia como explicar. Eu só falei para eles que eles tinham que ter o pecado lavado. Mas a partir de um dia, isso entrou no ouvido do pastor, e aquele pastor, ele começou a me isolar. Por quê? Eu não tinha, né, eu não podia falar com uma pessoa de cargo muito alto, né, porque ele começou a falar na igreja que ele ia me castigar porque eu não peguei o ônibus, porque eu peguei o ônibus para vir para a igreja. Pastor, mas e a sua filha também pegou o ônibus para vir para a igreja? E eu senti que eles começaram a me isolar. Aí um dia os jovens estavam reunidos e eu queria entrar ali para ficar com eles e eu escutei eles falando sobre mim. Aquele Oxo Park, ele é muito engraçado. Eu conheço ele. Como ele pode dizer que não tem pecado? Eu queria abrir a porta e falar, o quê? O que vocês estão falando? Eu cometi pecado, mas eu recebi perdão do pecado por Jesus Cristo. Mas aquele dia eu não queria brigar e eu fechei a porta em silêncio e saí. E eu saí daquela sala até a porta principal da sala de culto. E eu vi que todas as pessoas estavam olhando estranho para mim. E eu encontrei o senhor Kim na rua. Oi Kim, tudo bem? Aí eu falei para ele que ele tinha que receber o perdão do pecado. E ele olhou para mim, mudou a feição do rosto e falou, você é melhor que o pastor? Vai falar isso pro pastor. A gente não tinha essa diferença, né? Realmente, a gente se dava muito bem. Não que a gente estivesse namorando, né? A gente convivia normalmente. Mas eu me senti assim muito estranho. E depois de um mês, Deus abriu o caminho para eu poder entrar no seminário. E desde então, quando eu vejo que eu era assim, assado, eu vi a condução exata de Deus. Eu pude saber exatamente que Deus estava me conduzindo quando eu estava em Apkoton, em Champali, quando eu fui para o exército, e depois que eu saí eu fui para Kimchon, e depois fui para Daegu, e depois fui para Seul, depois fui para Daejeon, e depois voltei para Seul. Quando eu vi todo esse processo, Deus estava me conduzindo. E qualquer coisa que eu fizesse, Deus estava me ajudando. Eu não sou nada, mas Deus, para eu pregar o evangelho, eu vi que Deus estava feliz comigo. Por isso, cada vez que eu leio a Bíblia, como eu recebi o perdão do pecado, a Bíblia me mostra exatamente sobre isso. Hoje em dia, lá em Israel, muitas pessoas têm lido o meu livro. Os judeus, eles têm lido esse livro, né? O pastor Park, ele é judeu? Não, ele é coreano. Mas como ele sabe melhor que a gente sobre o perdão do pecado? Ele vê a Bíblia, eu também vejo a Bíblia. A Bíblia dele também é a mesma Bíblia que eu vejo. Então, é só porque os judeus não conseguem interpretar direito. Então, tem muitos judeus lendo o livro hoje em dia. Então, no El Shaddai, lá nesse canal do El Shaddai, eles queriam colocar o meu programa, mas eles postergaram pouco, e muitas pessoas de Israel assistem esse canal. É muito gratificante. Então a gente foi para Roma, e para salvar muitos romanos, o Paulo foi para Roma, e para salvar muitos romanos, ele foi para Malta. Enquanto ele foi para Malta, por causa da tempestade, ele foi mordido por uma víbora. Mas sabe o que é engraçado? Então, quando essa víbora se prendeu à mão dele, ele tirou essa víbora da mão dele. Então, se essa víbora morde, depois de 10 minutos a pessoa morre. Aí as pessoas pensaram, Paulo já vai morrer. Mas ele não teve esse coração por nenhum momento. No capítulo 27, quando ele encontrou a tempestade, o que o servo falou para Paulo? Que ele tinha que se encontrar com César. Para pregar o evangelho para César, ele tinha que ir para Roma. Então, era a vontade de Deus
que ele fosse para Roma pregar para César. Então ninguém vai morrer nessa viagem, porque a vontade de Deus, somente vamos perder o navio. E realmente Paulo saiu vivo, e ele foi para a ilha de Malta, e ali na ilha de Malta a víbora mordeu o Paulo, e Satanás estava impedindo com que ele fosse para César. Mas Paulo tirou essa víbora, e ele sabia que ele não ia morrer. Por quê? Ele tinha que ir diante do César, lá em Roma, para pregar o evangelho para ele. Então, como eu vou morrer antes disso? Eu tenho que ir lá, então eu não vou morrer. Eu tenho que ficar diante de César. Isso é a vontade de Deus. Porque o Paulo conseguia enxergar essa vontade, independente do Paulo se encontrar com uma víbora, se encontrar com um leão, isso nada se torna problema. Vivendo a nossa vida, depois que a gente recebe o perdão dos pecados dentro do Espírito Santo de Deus, no momento em que a gente aceita no nosso coração que nós não somos justos, então o coração de Deus entra em nós. Então, como o nosso coração muda, aquele coração de que eu pensava que era pecador, o meu coração muda para agora ser justo, e antes a gente pensava que era pecador, então esse era o meu coração. E porque Deus é aquele que diz que nós somos justos para receber o coração de Deus, então eu tenho que jogar fora, empurrar esse coração para fora, que eu sou pecador, e tenho que aceitar essa palavra de Deus, que eu sou justo. Então é esse coração de Deus, entrando em nós, ele começa a trabalhar. Então, antes do ancião Yomog ele receber salvação, a esposa dele passou por muita dificuldade e ele foi perseguido, mas essa perseguição fez com que ele recebesse salvação. Deus fez com que ele recebesse a condução de Deus e recebesse a salvação. E o ancião Koyongbok, o irmão Choyongje, o irmão Choyong Chong. Então, quando eu vejo isso, esse ano, se ele tivesse vivido um pouco mais, o irmão Chong, se ele tivesse vivido um pouco mais, ia ser tão bom. O irmão Chong, ele ajudando a construir a igreja em Daegu. A gente construiu a igreja e a gente recebeu a autorização para construir a igreja. O pastor Kim, ele pediu um mestre de obras. Eu perguntei, você recebeu a autorização para construir? Eu falei, então recebe a autorização para construção, né, o alvará, porque assim eu vou mandar alguém, um mestre de obras. Então eu tenho que mandar um mestre de obras. E o irmão Chong, antigamente ele era mestre de obras. E depois que acabou o culto, ele veio para mim e falou, pastor, já faz alguns meses que eu estou desempregado. Eu não sabia a capacidade dele, se eu podia depositar a construção da igreja na mão dele ou não. Porque a construção de uma igreja não é uma coisa pequena. E realmente, quando a gente depositou, ele era um grande mestre de obras. É que a gente não sabia. Eu falei, irmão, você pode ajudar lá na igreja de Daegu? Eu vou te dar só pelo menos o dinheiro para você poder comer. Esse irmão, sabe por que ele ficou emocionado? Porque de manhã ele tinha orado para Deus. Deus, já faz alguns meses que eu estou desempregado. Se o Senhor só me der dinheiro para eu poder comer, sobreviver, eu vou trabalhar pelo Senhor. Deus, só me dá dinheiro para eu poder dar comida para o meu filho, para os meus filhos e para a minha esposa. E ele acreditava que o que eu falei foi vontade de Deus. Porque o pastor falou, vou dar dinheiro só para você poder comer, sobreviver. E foi o que ele tinha orado de manhã. E ele foi para Daegu, construir a igreja, lá na igreja de Incheon. E esse irmão Chon, trabalhando nessas igrejas, ele não trabalhou como um outro mestre de obras, mas como um membro da igreja. Ele deu uma economia de $400 mil para a igreja. Na igreja de Incheon,
Ele tinha que fazer uma construção, um tipo de construção que era muito caro. E esse irmão, sem fazer essa parte que gastava muito dinheiro, eu pensei, ai, eu tô meio inseguro com ele, né? Mas ele pensou, não, mas vai ser bom dessa forma. E aí eles fizeram uma economia de dinheiro e fizeram essa construção. E eu acho que ele economizou uns 600, 700 mil dólares para a igreja. Ele realmente trabalhou com o coração. E a irmã que estava na África me ligou. Eu estava na África e a irmã me ligou, né? Ai, pastor, o irmão Chong não tá respirando. Eu falei, calma, espera. Por que ele não está respirando? Ele não estava mais respirando. Eu falei, calma. Liga para emergência, liga para ambulância. Já tinha passado várias horas dele morrer. Eu jamais havia pensado que ele morreria. Eu jamais acreditei que ele havia morrido. Eu falei, não, mas ele vai sobreviver, ele vai viver. Mas quando eu vi, já tinha passado muito tempo que ele havia falecido. Já não adiantava mais fazer os primeiros socorros. A morte do ancião Yongmo, a morte do ancião Kwon, a morte do irmão Chong. E um dia eu pensei, aquele irmão estava bebendo, vivendo nesse mundo. Vamos supor que ele morra hoje. Se por acaso Deus já estabeleceu a data e o horário da morte dele, como ele poderia ser feliz vivendo? Então, desde o dia que ele recebeu a salvação, dando todo o seu coração para fazer o trabalho de Deus, o ancião Yongmo, naquele dia que ele recebeu a salvação, naquele dia, quando a mãe dele faleceu, era a época que meu coração estava bem ruim. Então eu tive que subir lá na montanha para fazer o funeral e eu tive que aguentar porque meu coração estava ruim. E em Daegu, quando a gente construiu a igreja, eu fiquei deitado o dia inteiro lá, porque estava bem ruim meu coração. E foi naquele tempo que o ancião Yongmo ele recebeu a salvação. Depois que ele recebeu a salvação, até o dia que ele foi para os braços do Senhor, ele viveu uma vida tão abençoada e foi embora. O ancião Koyongbo, no coração dele, ele teve vários tipos de pensamentos. Você não foi abençoado, por isso não mandou uma pessoa boa, não veio uma pessoa boa para te salvar, né? Pensando em várias coisas, bobeiras assim. Mas ele recebeu a salvação e até o dia da morte dele, Deus deu uma vida tão abençoada para ele, com uma grande bênção Deus o levou. O irmão Chong, eu jamais havia imaginado que ele morreria dessa forma. Realmente ele era uma pessoa muito boa. Só o dente que era um pouco estranho, né? Quando eu via a forma dele sorrir, nossa, ele era tão charmoso. Eu andava com ele como se ele fosse meu irmão mais novo. Aquele homem que recebeu o amor de Deus, quanto Deus o amava. O ancião Li, o irmão Chong. Realmente, Deus os amava. A morte dele já estava destinada, preparada. E se eles tivessem vivido por esse mundo, mas eles receberam a salvação, eles fizeram tanto trabalho do evangelho, o ancião Li, o irmão Kyong, o irmão Jong, tem muitas pessoas assim na nossa igreja. O ancião Yongmo, nossa, ele realmente foi abençoado, o ancião Koyongbo, nossa, realmente ele recebeu tanta bênção de Deus. O irmão Chong também, nossa, ele foi tão abençoado. Imagina se ele não tivesse recebido salvação. E o que ia acontecer com ele, né? Então, porque o meu coração tá assim que eu morro por causa daquela doença que eu morro. Não é assim.
Se não é o tempo de Deus, mesmo você sendo mordido por uma víbora, tomando um tiro, mesmo assim você não vai morrer porque não é o tempo de Deus. Deus nos leva no tempo dele. E Deus nos faz ter uma vida, faz a gente ter uma vida muito abençoada, muito gloriosa. Deus nos abençoa dessa forma. Quando eu paro para pensar, o apóstolo Paulo, porque ele ia fazer um grande trabalho em Roma, Satanás estava trabalhando. Fez ele encontrar tempestade, víbora, embora. E Deus, ele fez ele ter um momento, enquanto ele vivia nessa terra, de dar toda a sua vida, de ter uma vida muito agradável e abençoada diante de Deus. E quando ele foi para diante de Deus, imagina quão emocionante não foi isso. Por isso, a empresa da Samsung, se fosse um pouco mais inteligente, quando eles fazem esse telefone do Galaxy, antigamente a gente só podia ligar para dentro do nosso país, mas agora é até ligação internacional. Agora, se a Samsung podia fazer um telefone que liga para o céu. Quando as idosas morrerem, no funeral delas, traz aí o telefone bom, coloca no Viva Voz e fala com a idosa. E fala com o pai, filhos, vocês estão bem? Eu cheguei bem aqui no céu. Eu estou falando com o Jesus Cristo agora e o apóstolo Paulo acabou de passar. Eu estou ocupado agora, mas depois a gente se fala. Imagina quão glorioso não seria isso. Mas ainda a gente não tem como ligar para o céu, né? E por isso a gente chora. Mas se a gente pudesse ligar uma vez, pai, o Senhor está feliz aí, a gente está triste aqui, mas o céu é bom, não é? O Senhor até queria ter ido antes, não é? Pessoal, embora a gente esteja vivendo nesse mundo agora, se seu coração estiver só preso nesse mundo, você se torna numa pessoa desse mundo. Frequentemente nós vivemos nesse mundo, mas nós temos que frequentemente ir e voltar para o céu. Ligar para o céu, falar pelo coração. Antigamente, a gente tinha dificuldade, não tinha comida, a gente passava fome, a gente orava pedindo comida para Deus e orando, pedindo comida para Deus. Parecia que eu estava diante do trono de Deus no céu. E estando lá no céu, comida já não era preocupação. Naquele momento eu já não pedia mais comida, nem carvão, nem óleo para o aquecedor. Deus, por favor, a gente quer fazer missão na África, lá no oceano, nas ilhas do Oceano Pacífico. Imagina quão abençoado não é essa oração, pessoal. É muito emocionante. Essa vez, a gente fez a grande conferência. E nesses momentos, Satanás propositalmente faz a gente ficar, parece que está ocupado, que não tenho dinheiro, que eu tenho que arranjar dinheiro. Satanás cria um monte de motivo e formas. Mas as pessoas de Deus não ficam presas aí. O apóstolo Paulo, o que eu vou fazer? Eu tenho que... Eu fui mordido pela víbora. O que eu faço agora? Ele não teve medo. Por quê? Porque o caminho de Deus era ele ir para Roma para pregar o evangelho. E quando ele foi por esse caminho, era o caminho mais abençoado, glorioso e abençoado. Por isso Deus nos deu esse evangelho, nos deu sabedoria para pregar o evangelho, nos deu fé para cumprir esse evangelho. Para que a gente possa ficar diante de Deus naquele dia glorioso. Por isso Deus já preparou todas as coisas. O apóstolo Paulo foi para Roma. Ele foi para Roma e o que ele fez? Ele foi para receber julgamento diante do juiz. Mas ele faz esse julgamento sozinho, em uma hora? Antigamente eu vi, o rei fazendo esse julgamento. Se o rei julgar, imagina, por dia ele vai julgar 100 casos? Então tinha um monte de caso para ser julgado.
e Paulo estava em Roma. E ele recebeu permissão para viver em 3 casas diferentes. E naquele tempo, Paulo, ele juntou os judeus e falou como ele veio para em Roma e ele começou a pregar o evangelho. E surgiu as pessoas que receberam salvação, e as pessoas que não tinham recebido não combinavam o coração. E assim começou a ter distinção entre as pessoas que receberam salvação e não. As pessoas que não receberam salvação, o espírito mal que habita dentro dele é Satanás. Mas nós que recebemos salvação, o espírito que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. A pessoa que é conduzida por Deus e a pessoa que é conduzida por Satanás é bem diferente. Dentro do casal também, dentre os irmãos, dentre os membros de igreja também, mesmo sendo da mesma igreja, a pessoa que nasceu de novo e que não nasceu de novo são diferentes. Em tudo encontram atritos. Por quê? Porque Deus e Satanás são diferentes. Por isso somente podem ser diferentes. Então a gente é perseguido, a gente é xingado, isso é óbvio. E mesmo assim, o plano de Deus ainda está sendo cumprido. Quão incrível não é isso? Pensem, pessoal, a nossa igreja, tem muitas pessoas que ficam contra a nossa igreja, mas por acaso o evangelho parou de ser pregado? Não. Alguma vez a gente falou, esse ano não vamos fazer grande conferência? Não. Alguma vez a gente falou, vamos parar de pregar? Vamos parar de evangelizar? Não. A gente por acaso deu algum tempo para evangelizar? Não. Continuamente Deus tem pregado o evangelho. Essa vez eu pensei. Uma vez eu pensei, eu mandei meu filho para o exército. E no dia que eu estava mandando meu filho para o exército, uma pessoa me ligou. Pastor, o Yongu. Naquele tempo, meu filho tinha 26 anos e foi para o exército, né? Porque ele estava estudando no exterior. Ele já tinha bastante idade para entrar no exército. E ele perguntou, eu tenho alguma coisa que eu possa fazer para cuidar dele? Como eu posso fazer? Quer que eu mande ele para um outro lugar especial? Aí eu fiquei bravo. Oh, irmão, você pode fazer melhor do que Deus? O Yongu é uma pessoa que Deus está conduzindo. Deixa ele. Eu briguei com aquele irmão. E o Yongu, ele foi para uma base de treinamento. E o que aconteceu? Então, ligaram da base especial e falaram, todos os soldados daí, eles vão fazer um teste de inglês e quem tirar primeiro lugar na prova de inglês vai para a base especial. E ele se tornou secretário lá na base especial. E eu pensei, eu não queria que ele fosse para a base especial. E ele foi. O meu filho não orava muito, né? Mas um dia, então o superior lá tinha as 3 estrelas e o meu filho, ele era o soldado mais raso e ele tinha 5 secretários, né, com ele. E um dia veio um soldado raso e o Yongu estava à tarde sozinho vigiando a sala. E ele estava com o telefone que dava para ligar para o exterior. E tinha um soldado que fez uma ligação para a namorada dele no Japão. E aí falaram, esse telefone do exército não pode fazer ligação pessoal para o exterior. E aí eles ficaram bravos. Quem foi que ligou para o Japão e falou em inglês com a namorada? Tinha 5 pessoas dentro daquela sala. E o único que sabia falar inglês era o Yongu ali. E aí falaram, foi o Yongu. Yongu, por que você fez isso? Não, eu não fiz isso. Foi outro soldado que fez isso. E falaram que ele tinha que ir para a prisão. E falou que a primeira vez, a noite inteira, ele orou na vida dele. E ele estava se preparando para ir para a prisão do exército, da base. E quando ele estava saindo para ir para a prisão, tinha uma pessoa na porta.
E ele falou que cumprimentou porque tinha sido mandado para a prisão. Cumprimentou aquele soldado superior dele. E ele conhecia muito bem esse soldado superior, né? Porque ele dava aula de inglês. Aí esse soldado perguntou, Yongguk, foi você que ligou? Não, não fui eu. Não foi mesmo? Não, não foi. Você acredita em Deus, né? Sim. Você pode jurar por Deus que não foi você que fez a ligação? Posso. Seu pai é pastor, não é? Sim, senhor. Você pode jurar pelo nome do teu pai que você não ligou? Posso. E esse soldado superior acreditou no Yongguk. Oh, todo mundo que está aqui, vem aqui, se reúne. Você viu o Yongguk ligando? Não, não vi. Você viu? Não vi. Você viu? Não vi. Então ninguém viu. E aí esse soldado superior procurou o outro soldado. Acho que não foi o Yongguk que ligou. Não, eu tenho certeza que foi. Mas ninguém viu ele ligando. Ah, é? E se ninguém viu, por que falaram que foi ele que ligou? Aí todo mundo foi ali. Você viu? Não, não vi, não vi, não vi. Vocês nem viram e estão falando, e estão culpando o Yongguk. O Yongguk, ele foi culpado injustamente. E naquele dia, no coração dele, ele já tinha ido para a prisão. Nossa, ele pensou como eu, uma pessoa como eu, vou orar e vai funcionar. Porque o soldado superior mandou ele para a prisão. E pela primeira vez ele experimentou Deus. Vivendo debaixo do Pai, ele viu o Pai passar por isso, mas ele nunca experimentou. E naquela base ele pregou fortemente o evangelho. E uma pessoa recebeu salvação lá na base dele e agora está onde? Está agora lá na África missionando. Uma pessoa que recebeu salvação através dele lá na base. Deus está fazendo o seu trabalho na igreja. Hoje também, uma coisa que eu quero lhes falar. Se vocês amam seus filhos, mais do que vocês viverem pelos seus filhos e Deus fazer as coisas pelos seus filhos, não tem nem comparação. Vocês não podem fazer nada pelos seus filhos. Por quê? Se ultrapassar o seu limite, o que você pode fazer? Você ficando velho. Se eu tiver velho, a minha velhice, eu preparar as coisas para a minha velhice, não tem nem comparação com as coisas que Deus preparou. O meu coração estava fraco, o meu estômago também não era bom. Qualquer coisa eu fazia diarreia, não conseguia fazer digestão. Eu depositei minha saúde nas mãos de Deus, minha vida nas mãos de Deus. E segunda-feira passada, alguém mandou eu fazer um check-up, eu fiz. E o médico, ele ficou assustado comigo. Nossa, como com essa idade o senhor pode ter essa saúde? Tá tudo normal. Eu acredito que Deus é quem está me ajudando. Ele perguntou, quanto tempo faz que você veio no hospital? Eu fui por várias coisas, mas eu acho que há 13 anos atrás eu vim fazer um check-up. Ele ficou assustado. Eu preparar a minha velhice e Deus preparar a minha velhice não tem nem comparação. Outras coisas, deixa tudo. Você criar seu filho e Deus criar o seu filho não tem nem comparação. Quando eu era jovem, eu deixava os meus filhos porque eu era muito ocupado e eu e a minha esposa a gente ia fazer conferência. Quando a gente fez conferência lá em Busan, a gente deixou a minha filha e meu filho só os dois sozinhos em casa. E eles estavam no ensino fundamental. Então, não tem nem comparação eu cuidar e Deus cuidar. Então, todas essas coisas. Pessoal, vocês não desprezem a Deus. Porque vocês desprezam a Deus, vocês querem carregar suas cargas. Vocês querem fazer as coisas. Então, só pela boca vocês vivem a vida espiritual, mas se vocês realmente acreditarem em Deus, toda a sua velhice, todos os seus filhos, Deus vai mudar todos os aspectos da sua vida. Porque Deus já preparou todas as coisas para você receber salvação. Então, passou-se muito tempo. E depois que eu recebi a salvação, eu pensei,
Nossa, como eu teria vivido se eu vivesse pelos meus métodos. Mas depois que eu recebi a salvação, eu não tinha nada para ofertar, não tinha um tostão. Eu queria poder ofertar alguma coisa, mas eu não tinha nada para ofertar. Por isso eu decidi ofertar o meu corpo para Deus. E naquele tempo, onde que eu vou usar esse meu corpo? Eu sou um ser humano completamente inútil. E naquele tempo eu pensei, né? Eu vou arrumar a sapateira das crianças, no culto de criança, vou limpar o ranho das crianças, vou limpar o banheiro. E aquelas viúvas da igreja, as portas estão caindo, então eu vou arrumar as portas. Eu acho que isso eu vou poder fazer. Tem goteira na casa delas, ou quebrou o vidro, eu vou colocar um papel nas janelas. Isso eu posso fazer. Eu nunca tinha pensado mais naquele tempo, só de fazer isso, se eu puder viver a vida inteira por Deus, eu vou poder ser feliz. Eu orei diante de Deus. Eu não posso nem pagar com lágrimas, nem com nada, mas com esse meu corpo eu quero te ofertar a minha vida. O que eu posso fazer com esse corpo inútil? Nada. E eu fui para o seminário, depois que acabei o seminário, eu comecei a pregar o evangelho, preguei em Kimchon, depois fui para Daegu. E depois de 13 anos vivendo em Padon, eu li na Bíblia. Desde de madrugada até a manhã inteira eu ficava lendo a Bíblia. E aí o segredo do sacrifício pelo pecado, a eterna redenção, todos esses segredos, essas coisas foram se abrindo para mim. É só pregar o evangelho dessa forma. E escutando esse evangelho, muitas pessoas começaram a receber salvação. Agora também, quando a gente faz essa conferência no exterior, milhares de pastores participam dessa nossa conferência e ficam assustados. Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou sábio. Mas Deus conectou meu coração com o dele. E esse coração conectado, essa sabedoria de Deus, esse poder de Deus, essa promessa de Deus, começou a se cumprir na minha vida. Nessa conferência. Vocês receberam perdão dos pecados, vocês são pessoas de Deus. Agora a sua vida, a sua velhice, a sua saúde, os seus filhos, a sua família, todos esses problemas, se vocês pensarem um pouco mais profundamente, colocarem na balança, quando vocês colocarem na mão de Deus, como vai acontecer, e se eu deixar nas minhas mãos, como eu vou poder resolver? Vocês têm que pesar isso e vocês têm que ver. Porque eu sou uma pessoa inútil. Eu tive que diminuir o meu tempo de dormir, de tomar banho, tive que diminuir o tempo de comer. Eu tinha que economizar 1 minuto, 1 segundo para poder viver por esse evangelho. Todos os dias eu pegava o tempo, quantas horas eu tenho, e ficava calculando. E assim, dentro do meu coração, Deus me dando um novo mundo, faz um seminário. Continuamente Ele conduziu meu coração para isso. Eu fiz o seminário e parecia difícil, os seminaristas tinham problemas e dificuldades. Mas, hoje em dia, estão surgindo os trabalhadores preciosos. Isso é muito gratificante. Depois que o Diarmuid morreu, rapidamente nos Estados Unidos, acabou o trabalho do evangelho. E lá em Toronto, lá no Canadá, depois que o Jay Smith morreu, somente tem obras, não tem mais evangelho naquela igreja. Eu fui ver. E sabe o que é bom na nossa igreja? Tem muitos servos mais preciosos do que eu surgindo. E eles, depositando as igrejas dele na nossa mão, eles deixam a gente fazer o trabalho da igreja deles. Ano passado também, quando eu recebi o julgamento, realmente Deus me concedeu sua graça. E Deus fez surgir muitos trabalhadores. A gente orou, faz reuniões e eles se assustam. Nossa, como Deus nos deu essa sabedoria, como Deus nos deu esse caminho. E assim, dentro da nossa igreja, no mundo inteiro, através dessa inteligência emocional, Deus tem abrido muitas portas de escolas, faculdades.
Deus nos deu esse mundo inteiro nas nossas mãos. Hoje de manhã eu gostaria com que todos vocês se tornassem pregadores do evangelho e se tornassem missionários no mundo inteiro. Eu não vou falar isso para vocês. Vocês deixarem seu emprego e pedir demissão e vir para o seminário. Não, não vou falar isso para vocês. Vocês trabalhem. Façam suas vendas, sejam funcionários públicos, mas o que é importante? Vivendo assim, que vocês vivam por Deus. E depositem suas vidas nas mãos de Deus uma vez. Quando vocês fazem e quando Deus faz, não tem nem comparação. O Oswald J. Smith, estando na igreja de Toronto, no Canadá, ele mandou 350 pessoas de uma igreja como missionário. E esses 350 missionários de uma igreja não tem nem comparação. Tem muitas vezes que a gente manda os missionários da nossa missão só com uma passagem de avião. Tem alguns missionários de outras igrejas que falam para o nosso missionário: sua missão tem missão também? Se tem missão, como é que eles mandam desse jeito? Porque depois de um ano muda, depois de 2 anos mudam. A gente não consegue ajudar em outra parte, mas a gente somente dá Deus para eles. E na maioria dos países do mundo todo, a gente está pregando fortemente o evangelho. Pessoal, embora vocês estejam na Coreia, vamos juntos servir ao evangelho. Enquanto nós servirmos ao evangelho, Deus vai cuidar da sua velhice, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar dos seus filhos, vai fazer com que eles possam andar por um caminho limpo e glorioso. E Deus vai lhes conduzir para ter uma vida gloriosa. Eu acredito que vocês terão essa vida gloriosa. O Paulo, indo para Roma, ele encontrou tempestade, foi mordido por uma víbora. Ele teve dificuldade não só 1, 2 vezes, mas porque esse era o caminho de Deus, ninguém podia ficar contra. Se vocês fossem mordidos por uma víbora, e agora eu vou morrer, vou voltar para casa. Tem tempestade. Eu não vou mais andar de navio. Agora eu vou ficar vivendo de plantações. Eu não sei se vocês podem ter esse tipo de coração. Mas o Paulo, não, Deus vai me mandar para Roma. Em Roma, ele vai fazer muitas pessoas receberem salvação e Deus vai ser glorificado. Por isso, ele foi com felicidade. E depois que o apóstolo Paulo foi para Roma, 1/3 dos cidadãos de Roma receberam salvação. Não somente isso aconteceu, mas naquele tempo, todos os caminhos do mundo eram conectados por Roma. Por isso, muitas pessoas puderam escutar o evangelho lá. E teve muitas oportunidades de pregar o evangelho lá. Agora, no ano de 2017, nessa época, o trabalho de Deus está dentro da igreja. Deus está fazendo o seu trabalho dentro da igreja. Então, vocês até agora viveram pelo seu pensamento, pela sua sabedoria. Agora, se vocês viverem pela sabedoria de Deus, vocês vão poder ter uma vida muito abençoada. E vocês vão poder ter uma vida gloriosa. Vocês vão poder ganhar muitos frutos e assim vocês vão poder ficar diante de Deus. Até aqui.